O som do aparelho caindo no chão do outro lado da linha foi como um tiro que atravessou meu peito. Você fez o quê? O grito do meu filho ainda ecoa na minha mente todas as noites antes de dormir. Aquele momento, aquele segundo exato, dividiu minha vida em dois. O antes, quando eu acreditava conhecer meu próprio filho, e o depois, quando percebi que tinha criado um monstro sob meu próprio teto. Meu nome é Geraldo Fonseca. Tenho 68 anos e trabalhei a vida inteira investigando fraudes bancárias. Irônico, não? Passei décadas desvendando esquemas elaborados de estranhos, mas falhei em enxergar a traição mais dolorosa que viria do meu próprio sangue. Dizem que os golpes mais dolorosos vêm de quem você menos espera. No meu caso, veio de quem eu mais amava. Era uma tarde de domingo comum em Ribeirão Preto. O calor típico do interior paulista fazia com que o ventilador de teto do meu quarto girasse incansavelmente. Minha casa no residencial Vila das Acácias, sempre tão silenciosa desde que Maria, minha esposa, faleceu há 5 anos, parecia ainda mais vazia naquele dia. O toque do telefone quebrou a monotonia. Era Augusto, meu filho único. Pai, tudo bem por aí? A voz dele soava estranhamente ansiosa, algo que na época atribuía à preocupação filial, mas que hoje reconheço como o nervosismo de quem aguarda o desfecho de um plano macabro. Tudo bem, filho. Só esse calor que não dá trégua, respondi, enquanto folheava distraidamente um livro de crônicas que Bernardo, meu melhor amigo, tinha me emprestado. Recebeu o pacote que te enviei? Aqueles chocolates belgas que você sempre gostou. Lembro-me de olhar para a caixa dourada sobre a mesa de centro. Estava intacta, elegantemente embrulhada com um laço vermelho. Parecia inofensiva, um presente carinhoso de um filho para seu pai idoso. Se eu soubesse o que aquela caixa realmente continha... Recebi sim, muito obrigado, mas ainda não abri, respondi casualmente. Não experimentou ainda? São daquela marca que você adorava quando viajamos para a Europa, lembra? Ele insistiu, um toque de urgência mal disfarçada em sua voz. Na verdade, Cecília e as crianças apareceram de surpresa ontem à noite. Miguel estava fascinado com a caixa dourada e Sofia não parava de perguntar o que tinha dentro. Acabei dando para eles levarem para casa. O silêncio que se seguiu foi denso, palpável. Um silêncio que parecia preencher não apenas a linha telefônica, mas todo o espaço entre nós. Então, ouvi sua respiração ficar ofegante, seguida por aquele grito desesperado que mudaria tudo. Você fez o quê? Ouvi o telefone cair e, em seguida, apenas o som da chamada interrompida. Fiquei parado, o aparelho ainda na mão, enquanto uma sensação gelada subia pela minha espinha. Algo estava errado. Profundamente errado. Naquele momento, não imaginava a dimensão do horror que acabara de evitar por puro acaso. Não sabia que a caixa dourada, com seu laço vermelho elegante, era na verdade um caixão em miniatura destinado a mim. Um caixão adornado que carregava a morte em forma de bombons cuidadosamente envenenados. Fico pensando nas coincidências que nos salvam. Se Cecília não tivesse aparecido com as crianças naquela noite, se eu não tivesse decidido ser generoso com meus netos, se eu tivesse aberto aquela caixa e provado um único chocolate, estaria aqui para contar esta história? Olho pela janela da minha sala agora, observando o movimento tranquilo da rua arborizada, onde moro há mais de 30 anos. As mesmas árvores que viram Augusto dar seus primeiros passos, que testemunharam nossas comemorações de aniversário, nossos natais em família, agora são testemunhas silenciosas da minha dor mais profunda. O telefone tocou novamente 15 minutos depois daquela ligação interrompida. Era Cecília, minha nora. Sua voz tremia. Geraldo, estamos no Hospital Santa Cruz. As crianças estão passando mal. Muito mal. Meu coração parou naquele instante. O quebra-cabeças começou a se formar na minha mente. Peças encaixando-se com uma velocidade vertiginosa. O presente inesperado. A insistência de Augusto para que eu experimentasse. Seu desespero ao saber que eu havia dado os chocolates para as crianças.
Não precisava de minhas décadas de experiência em investigação para entender o que estava acontecendo. Corri para o carro como não corria há anos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Durante todo o trajeto até o hospital, minha mente vagava entre a preocupação com meus netos e uma pergunta que me corroía. Por quê? Por que meu próprio filho desejaria minha morte? O estacionamento do Hospital Santa Cruz estava lotado como sempre. Abandonei o carro em um local proibido, pouco me importando com multas naquele momento. No caminho para a emergência pediátrica, liguei para Antônio Marques, delegado aposentado e amigo de longa data. Antônio, preciso de você no Hospital Santa Cruz agora. É urgente. Acho que meu filho tentou me envenenar, mas acabei dando o veneno para meus netos. Antônio não questionou. Após anos trabalhando juntos em casos complexos de fraude, ele sabia que eu não faria tal acusação sem fundamento. Estou a caminho, Geraldo. Não toque em nada e não confronte ninguém até eu chegar. No corredor do hospital, vi Augusto antes que ele me visse. Estava pálido, andando de um lado para outro freneticamente, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Cabelos que começaram a embranquecer cedo demais, talvez pelo peso dos segredos que carregava. Quando nossos olhares finalmente se cruzaram, vi algo que nunca esquecerei. Não havia preocupação paternal em seus olhos, apenas medo. O medo puro e visceral de alguém que vê seu crime sendo descoberto. Cecília correu até mim, abraçando-me com força incomum. Percebi que ela chorava e meu coração se apertou ainda mais. Os médicos estão com eles agora. Disseram que parece uma intoxicação alimentar grave, mas estão fazendo mais exames. O que está acontecendo, Geraldo? Não tive coragem de responder na frente dela. Como dizer a uma mãe que seus filhos foram envenenados pelo próprio pai? Como explicar que eu era o alvo, mas que as crianças acabaram sendo vítimas colaterais de uma ambição doentia? Foi quando notei algo estranho. Augusto não se aproximou de nós. Permaneceu distante, observando, calculando seu próximo movimento. Naquele momento tive certeza absoluta. Meu filho havia tentado me matar. A pergunta que não me deixa dormir até hoje não é por que ele fez isso. É ganância, infelizmente, eu conseguia entender. A questão que me atormenta é como não percebi antes, que sinais ignorei, que pistas deixei passar. Eu, que fiz carreira identificando fraudes e mentiras. Vocês já sentiram aquela sensação de que o mundo inteiro desabou sobre seus ombros? Aquele momento em que você percebe que tudo o que acreditava ser verdade era apenas uma ilusão cuidadosamente construída. De onde você está assistindo agora, já enfrentou uma traição tão profunda que abalou os próprios alicerces da sua existência? Enquanto aguardava no corredor frio do hospital, minha mente voltou para o momento exato em que as primeiras suspeitas começaram a se formar. Não foi um grande evento, um deslize óbvio, mas pequenos detalhes que, como investigador bancário experiente, eu deveria ter notado imediatamente. Talvez o amor paterno tenha nublado minha percepção, ou talvez eu simplesmente não quisesse enxergar a verdade que estava diante dos meus olhos. Tudo começou exatamente 3 meses antes daquele fatídico telefonema. Estava em minha rotina habitual de sábado, tomando meu café preto sem açúcar na varanda, observando os pássaros que frequentavam o comedouro que instalei depois que Maria se foi. Era minha forma de manter alguma companhia nas manhãs silenciosas. O telefone tocou e era Augusto, algo incomum para um sábado tão cedo. Pai, estou com problemas na empresa. Poderia vir até São José do Rio Preto me ajudar a revisar alguns documentos? Sei que é pedir muito, mas preciso dos seus olhos experientes. A empresa Horizonte, negócio que Augusto iniciou há 10 anos, sempre foi fonte de orgulho para mim. Ver meu filho seguir seus próprios passos no mundo dos negócios, mesmo que em um ramo diferente do meu, me enchia de satisfação. Claro que aceitei ajudar, como sempre fiz. Peguei a estrada imediatamente, dirigindo os 200 quilômetros que separavam nossas cidades.
pensando em como poderia auxiliá-lo. Augusto sempre teve dificuldade com números, desde pequeno. Na escola, matemática era seu pesadelo. Ironicamente, escolheu um caminho profissional que exigia exatamente essa habilidade. Quando cheguei ao escritório, notei imediatamente algo diferente. O lugar, antes vibrante e cheio de funcionários, estava praticamente vazio para um sábado de manhã. Apenas uma secretária que não reconheci estava lá e parecia surpresa com minha chegada. "Augusto está na sala dele?" perguntei. "Sim, senhor Fonseca. Ele deixou instruções para o senhor entrar assim que chegasse." A sala do meu filho estava uma bagunça incomum. Papéis espalhados, garrafas de uísque vazias escondidas precariamente atrás da lixeira e um nervosismo palpável no ar. Augusto me recebeu com um abraço forte, mais forte que o habitual, quase desesperado. "Obrigado por vir, pai. Estou com problemas em alguns contratos e preciso dos seus olhos de águia." Passamos a manhã inteira revisando documentos. A história não fechava. Os números não batiam. A cada pergunta minha, Augusto desviava ligeiramente o olhar ou mudava de assunto. Anos investigando fraudes me ensinaram a reconhecer os sinais de quem esconde algo. Meu filho estava mentindo, mas sobre o quê? "Vou buscar um café para nós", disse ele após algumas horas de trabalho. "Fique à vontade para continuar revisando." Assim que Augusto saiu, fiz algo que nunca havia feito antes. Comecei a examinar os outros papéis sobre sua mesa. Encontrei notificações de bancos, cobranças, intimações judiciais. A empresa Horizonte não estava apenas com problemas, estava à beira da falência. E havia mais. Extratos de casas de apostas, dívidas com agiotas, valores astronômicos que faziam meu estômago revirar. Foi quando notei que seu computador estava ligado, a tela de descanso piscando suavemente. Por impulso, movi o mouse. Não havia senha. Outro sinal de descuido incomum para Augusto, sempre tão cauteloso com suas coisas. O navegador estava aberto em várias abas. Cliquei na primeira, um fórum sobre venenos indetectáveis em autópsias. A segunda, um site sobre como simular morte natural em idosos. A terceira, e-mails trocados com um advogado desconhecido sobre procedimentos de herança em caso de morte súbita. Meu coração disparou. As mãos tremeram sobre o mouse. Respirei fundo, tentando manter a compostura, enquanto abria a pasta de e-mails deletados. Lá estavam conversas com um tal de Mateus sobre um produto especial que seria entregue, com instruções específicas de uso e dosagem. Havia também pesquisas sobre sintomas de ataques cardíacos, sobre como venenos podem imitar condições médicas naturais. Ouvi passos no corredor e rapidamente voltei à tela original, fingindo examinar os contratos. Augusto retornou com 2 cafés, sorrindo como se nada estivesse errado, como se não tivesse acabado de planejar a morte do próprio pai. "Encontrou algo interessante, pai?" "Algumas inconsistências nos prazos de pagamento", respondi, surpreso com a firmeza da minha própria voz, enquanto por dentro um abismo se abria. Terminamos a revisão dos documentos e inventei uma desculpa para ir embora mais cedo. Precisava pensar, processar o que havia descoberto. No caminho para casa, parei no primeiro posto de gasolina e vomitei tudo o que tinha no estômago. Como meu próprio filho poderia considerar tal atrocidade? O que tinha acontecido com aquele menino que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorava quando um passarinho caía do ninho, que me abraçava forte todas as noites antes de dormir? Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Passei horas revirando memórias, buscando sinais que tivesse perdido, momentos em que a escuridão começou a se instalar na alma de Augusto. Pensei em confrontá-lo imediatamente, mas algo me deteve. O investigador em mim sabia que precisava de mais informações, mais provas. Na segunda-feira, procurei Antônio Marques no Café Serrano, nosso ponto de encontro desde os tempos em que trabalhávamos juntos. Antônio, agora delegado, mantinha o mesmo olhar perspicaz dos tempos de academia. "Você parece ter visto um fantasma, Geraldo", comentou ele, empurrando uma xícara de café forte na minha direção.
Talvez tenha visto, respondi, a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Preciso da sua ajuda, Antônio, mas isso não pode sair destas mesas. Contei tudo o que havia descoberto. Antônio ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada nova revelação. Quando terminei, ele ficou calado por longos minutos, os dedos tamborilando na mesa de madeira desgastada. Tem certeza disso, Geraldo? Estamos falando do seu filho, não de um criminoso qualquer que investigávamos no banco. Queria não ter certeza, Antônio. Mas você me ensinou a confiar nos sinais, e todos os sinais estão lá. Antônio concordou em fazer uma investigação discreta. Com seus contatos, descobriu que a situação financeira de Augusto era ainda pior do que eu imaginava. Dívidas de jogo que ultrapassavam R$500 mil, empréstimos com agiotas perigosos da região. A empresa estava sendo usada para lavagem de dinheiro e agora os credores estavam apertando o cerco. Seu filho está desesperado, Geraldo, disse Antônio uma semana depois, encontrando-me novamente no Café Serrano. Os agiotas deram um ultimato. Ou ele paga, ou... Antônio não precisou completar a frase. Então é isso? Ele prefere me matar a pedir ajuda? A dor na minha voz era palpável. Para um homem afogado em dívidas, seu seguro de vida e sua aposentadoria acumulada parecem uma tábua de salvação, respondeu Antônio, sempre prático, especialmente se ele é o único beneficiário. Foi então que decidimos elaborar um plano, não para punir Augusto, embora ele merecesse, mas para proteger meus netos e, de certa forma, protegê-lo de si mesmo. Comecei a deixar acidentalmente extratos bancários falsos pela casa, mostrando um patrimônio muito maior do que realmente possuo. Comentava casualmente sobre investimentos lucrativos, sobre propriedades que estava considerando comprar. Alimente a ganância dele, sugeriu Antônio. Vamos ver até onde ele vai. O próximo passo foi instalar câmeras discretas na minha casa. Não as câmeras modernas que se conectam à internet. Augusto entenderia dessas, mas modelos antigos, analógicos, que gravavam em fitas. Coloquei-as estrategicamente. Uma na sala, direcionada para a mesa de centro, onde costumava deixar correspondências. Outra na cozinha, focada na despensa onde guardo alimentos, e uma terceira no meu quarto, escondida entre os livros da estante, apontada para o criado mudo, onde deixo meus remédios para a pressão. A espera foi angustiante. Cada visita de Augusto se tornou uma prova de teatro. Eu, fingindo não saber de nada, ele, fingindo ser o filho preocupado. Observei com atenção redobrada seus movimentos, seus olhares, as perguntas aparentemente casuais sobre minha saúde, minha rotina, meus hábitos alimentares. Depois de 3 semanas, finalmente aconteceu. Augusto veio jantar numa quinta-feira. Trouxe vinho, algo que raramente fazia. Insistiu para que eu bebesse mais do que o habitual. Quando achava que eu estava embriagado o suficiente para não perceber, sugeriu que eu fosse descansar enquanto ele limpava a cozinha. Outro comportamento incomum. Vá dormir, pai. Você parece cansado. Eu cuido de tudo aqui e tranco a porta quando sair. Fingi aceitar, cambaleando levemente para dar credibilidade à minha suposta embriaguez. Mas ao invés de dormir, observei através do monitor instalado no quarto de hóspedes, Augusto vasculhar minha cozinha. Ele abriu armários, examinou potes, até encontrar meu estoque de chás. Com cuidado meticuloso, abriu um dos sachês, despejou um pó branco dentro e selou novamente com precisão assustadora. Filmei tudo. Quando ele foi embora, recolhi o sachê adulterado como evidência e o guardei em um cofre que instalei atrás de um quadro na sala. Uma técnica antiga que aprendi nos anos de investigação. No dia seguinte, levei a gravação e o sachê para Antônio. Isso é tentativa de homicídio, Geraldo, disse ele após assistir à filmagem. Posso prendê-lo agora mesmo. Ainda não, respondi, surpreso com minha própria hesitação. Apesar de tudo, era meu filho. Precisamos entender a extensão do plano dele. E quero proteger meus netos e Cecília desse escândalo, se possível.
A próxima fase foi ainda mais dolorosa. Precisava conversar com Cecília, minha nora. Nossa relação sempre foi cordial, mas distante. Maria, minha falecida esposa, era quem mantinha os laços familiares fortes. Desde sua partida, sentia que Cecília me via apenas como uma obrigação, uma visita de domingo que precisava tolerar. Convidei-a para um café, longe das crianças, longe de Augusto. Escolhi cuidadosamente minhas palavras, mas não havia forma suave de dizer o que precisava ser dito. Cecília, descobri algo terrível sobre Augusto, algo que coloca você e as crianças em perigo. Mostrei a ela as evidências, as gravações, os sachês adulterados que Antônio havia analisado e confirmado conterem uma substância tóxica, as pesquisas de Augusto sobre venenos. Vi seu rosto empalidecer, as mãos tremerem ao segurar a xícara de café. Não acredito, não pode ser verdade. Ela murmurou, mas seus olhos já revelavam que, de alguma forma, ela não estava completamente surpresa. Você suspeitava de algo? Perguntei gentilmente. Cecília desabou. Entre lágrimas, contou sobre as noites em que Augusto desaparecia, sobre dinheiro que sumia das economias da família, sobre estranhos telefonemas que ele recebia e atendia em sussurros. Falou sobre seu medo crescente, sobre como protegia as crianças instintivamente, sem saber exatamente do que. Ele mudou, Geraldo. Não é mais o homem com quem me casei. Às vezes, olho para ele e vejo um estranho. Naquele momento, nosso relacionamento mudou. De uma cordialidade distante para uma aliança necessária, selada pelo desejo mútuo de proteger Miguel e Sofia. Cecília concordou em participar do plano, embora o medo estivesse estampado em seu rosto. "O que faremos agora?" perguntou ela, secando as lágrimas com determinação renovada. "Vamos deixar que ele tente novamente", respondi. "Mas desta vez estaremos preparados." Nas semanas seguintes, criei uma rotina previsível. Tomava sempre os mesmos chás, nos mesmos horários. Comentava sobre como estava me sentindo mais fraco, mais cansado, isca para o predador que meu filho havia se tornado. Augusto começou a visitar com mais frequência, sempre atencioso, sempre preocupado com minha saúde, sempre observando, calculando. Então veio o pacote pelo correio. Uma caixa elegante de chocolates belgas com um cartão escrito à mão: "Para o melhor pai do mundo. Com carinho, Augusto." Examinei a caixa sem abri-la. Parecia perfeitamente normal, selada pela fábrica. Liguei para Antônio imediatamente. "Chegou", disse simplesmente. Levamos a caixa para análise discreta no laboratório forense estadual, onde Antônio tinha contatos. 2 dias depois, a confirmação. Cada bombom continha uma dose do mesmo veneno encontrado no sachê de chá, mas em concentração muito maior. Uma única peça seria fatal. O plano estava claro agora. Augusto enviaria o presente aparentemente inocente. Ligaria para verificar se eu havia recebido, insistiria para que eu experimentasse. Minha morte pareceria natural. Um idoso com problemas cardíacos prévios, sofrendo um ataque fulminante. Ninguém suspeitaria, exceto que eu sabia, e estava pronto. Chamei Cecília novamente e expliquei a próxima fase do plano. Ela traria as crianças para uma visita surpresa. Eu daria a eles uma caixa de chocolates semelhante. Não a original, obviamente, mas uma réplica que compramos. Nesses chocolates, colocaríamos uma pequena dose de laxante, suficiente para causar sintomas alarmantes, mas sem perigo real. Quando Augusto ligar para perguntar sobre os chocolates, direi que dei para você e as crianças. Expliquei. Sua reação nos dirá tudo o que precisamos saber. Cecília estremeceu, mas assentiu. E se ele tentar algo mais desesperado depois disso? E se perceber que foi descoberto? Antônio estará de prontidão. Você e as crianças estarão protegidos o tempo todo. E assim, o plano foi colocado em ação. Cecília e as crianças vieram, levaram os chocolates modificados. Augusto ligou no dia seguinte, como previsto. E quando disse que havia dado os chocolates para minha nora e netos,
ouvi aquele grito que confirmava todas as minhas piores suspeitas. Você fez o quê? O restante da história vocês já conhecem. O telefonema de Cecília, fingindo que as crianças estavam passando mal. A corrida para o hospital. O confronto iminente com o homem que um dia chamei orgulhosamente de filho e que agora estava prestes a enfrentar as consequências de sua traição mais profunda. Enquanto aguardava Antônio chegar ao hospital, observei Augusto de longe. Seu rosto contorcido pelo medo não era mais o do menino que carreguei nos ombros, que consolei após pesadelos, que ensinei a ser honesto e justo. Era o rosto de um estranho consumido pela ganância, disposto a sacrificar o próprio pai por dinheiro. Como não percebi os sinais antes? Como não vi a escuridão crescendo dentro dele? Essas perguntas me assombram até hoje, enquanto espero no corredor frio do hospital pelo inevitável confronto que mudará nossas vidas para sempre. Vi Antônio atravessar as portas automáticas do Hospital Santa Cruz com aquela postura característica de quem já comandou centenas de operações policiais. Mesmo aposentado, carregava a autoridade natural que intimidava criminosos e tranquilizava vítimas. Naquele momento, eu precisava dessa segurança mais do que nunca. Nossos olhares se cruzaram e ele caminhou diretamente até mim, ignorando o movimento frenético da emergência pediátrica. Augusto estava do outro lado do corredor, falando ao telefone em voz baixa, as costas viradas para nós. Ainda não tinha notado a chegada de Antônio. Os médicos já disseram algo? Perguntou Antônio em tom profissional, como se fosse apenas um conhecido preocupado, não o homem que ajudara a montar uma operação para desmascarar meu filho. Estão fazendo exames. Cecília está com eles. Respondi no mesmo tom. Augusto não saiu do telefone desde que chegou. Mal perguntou sobre as crianças. Antônio assentiu discretamente, compreendendo a gravidade daquele detalhe aparentemente trivial. Um pai genuinamente preocupado estaria desesperado por notícias, implorando aos médicos, não cochichando ao telefone em um canto. Vamos prosseguir conforme planejado, murmurou ele. Trouxe a equipe. Estão posicionados como visitantes comuns. O Dr. Mendes está de plantão hoje. Já o coloquei a par da situação. Ele vai colaborar. Dr. Mendes era outro velho amigo, médico respeitado, que conhecíamos dos tempos em que investigávamos fraudes em seguros de saúde. Sua participação era crucial para que nosso plano funcionasse sem colocar as crianças em evidência desnecessária. Cecília saiu da sala de exames naquele momento, o rosto marcado por lágrimas que, embora encenadas para Augusto, carregavam um sofrimento real. Interpretar o papel de mãe desesperada não exigia muito esforço quando seu marido era capaz de envenenar o próprio pai. Os médicos disseram que foi algum tipo de intoxicação, disse ela em voz alta o suficiente para que Augusto ouvisse. Estão fazendo mais exames para identificar a substância. Vi meu filho paralisar ao telefone, o corpo rígido como se tivesse levado um choque. Desligou apressadamente e se aproximou de nós, tentando manter a compostura. Intoxicação? Como assim? O que as crianças comeram hoje? Perguntou ele, a voz traindo seu nervosismo. Cecília olhou diretamente para ele, uma frieza nova em seus olhos que me surpreendeu. Apenas aqueles chocolates que seu pai nos deu ontem. Aqueles que você enviou para ele. O rosto de Augusto perdeu toda a cor. Vi suas mãos tremerem levemente antes de serem enfiadas nos bolsos do casaco. Chocolates? Mas eles estavam... Quero dizer, como estão as crianças? Por que não pergunta ao médico pessoalmente? Sugeriu Antônio, intervindo com naturalidade. Ele acabou de entrar naquela sala. Sou amigo da família, posso acompanhá-lo. Antes que Augusto pudesse protestar, Antônio o conduziu pelo braço em direção à sala indicada. Não era uma sala de exames, mas o escritório administrativo que o Dr. Mendes havia preparado para nossa confrontação. Ali, longe de olhares curiosos, meu filho enfrentaria a verdade de suas ações.
Cecília desabou em uma cadeira assim que eles se afastaram, o corpo tremendo em soluços silenciosos. Não consigo acreditar que estamos vivendo isso, sussurrou ela. Como vou explicar para as crianças quando crescerem? Como dizer que o pai delas tentou matar o avô? Sentei-me ao lado dela, sentindo o peso de cada um dos meus 68 anos. Talvez não precisemos explicar. Talvez possamos protegê-los dessa verdade. Mentiras têm pernas curtas, Geraldo. Aprendi isso com você mesmo. Ela segurou minha mão com força surpreendente. Precisamos ser honestos, mesmo que doa, mesmo que destrua a imagem que tem do pai. Enquanto conversávamos, minha mente vagava para os meses de preparação que nos trouxeram até aquele momento. A transformação da minha casa no residencial Vila das Acácias em uma armadilha meticulosamente elaborada para capturar meu próprio filho. As noites sem dormir, analisando cada variável, prevendo cada movimento possível de Augusto. Lembrei-me do dia em que Antônio e eu sentamos no Café Serrano para finalizar os detalhes do plano. O lugar estava quase vazio, apenas um casal de idosos em uma mesa distante e o barista concentrado em limpar a máquina de café italiana. Ele tentará novamente, afirmou Antônio, bebericando seu expresso duplo. Homens desesperados sempre tentam novamente. Como podemos ter certeza de que será seguro? Para mim, para Cecília, para as crianças, minha preocupação era genuína. Uma coisa era capturar fraudadores de banco, outra completamente diferente era enfrentar seu próprio sangue. Criaremos uma situação controlada. Você vai alimentar a ganância dele, fazer com que acredite que o prêmio é maior do que realmente é. Foi assim que comecei a deixar pistas falsas sobre minha situação financeira. Extratos bancários manipulados que esquecia sobre a mesa quando Augusto vinha visitar. Conversas telefônicas encenadas com um suposto consultor de investimentos, agendadas estrategicamente para quando meu filho estivesse por perto. Sim, pode transferir os rendimentos para a conta principal. O imóvel em Campos do Jordão já está quase quitado, então prefiro concentrar os investimentos na aplicação offshore. Augusto nunca demonstrou interesse direto nessas conversas. Mas eu o pegava apurando os ouvidos, aproximando-se sorrateiramente quando pensava que eu estava distraído. A isca estava lançada. Em paralelo, Antônio conduzia sua própria investigação discreta. Descobriu que Augusto frequentava uma casa de apostas clandestina em São José do Rio Preto, onde acumulou dívidas monumentais. Pior ainda, estava envolvido com pessoas perigosas, agiotas conhecidos por métodos violentos de cobrança. Seu filho está em um buraco muito mais profundo do que imaginávamos, Geraldo, disse Antônio, mostrando-me fotografias de Augusto entrando em um galpão abandonado nos arredores da cidade, conhecido ponto de encontro de criminosos locais. Ele deve mais de 500 mil a pessoas que não brincam em serviço. Está literalmente apostando com a própria vida. A revelação foi como um punhal no peito. Meu filho não era apenas um homem desesperado por dinheiro. Era um homem encurralado, com predadores muito mais perigosos em seu encalço. Subitamente, seu plano para me matar ganhou uma nova dimensão. Não era apenas ganância, era sobrevivência. Por um breve momento, quase senti compaixão. Quase. Isso não justifica tentar matar o próprio pai, Geraldo, disse Antônio, lendo meus pensamentos como sempre fazia. Ele poderia ter pedido sua ajuda, poderia ter confessado os problemas. Você teria ajudado, sei que teria. Assenti em silêncio, a dor sufocando qualquer resposta. Sim, eu teria ajudado. Teria vendido minha casa, usado minhas economias, feito o que fosse necessário para tirar meu filho daquela situação. Porque ele não confiou em mim. Nos dias seguintes, intensificamos o plano. Cada movimento precisava ser perfeito, calculado com a precisão de um relojoeiro. Instalamos mais câmeras ocultas, agora também na casa de Cecília, com seu consentimento relutante. A segurança das crianças era nossa prioridade absoluta.
Quando o pacote de chocolates chegou pelo correio, quase admiro a sofisticação do plano de Augusto. A caixa era autêntica, importada da Bélgica, exatamente como a que compramos durante nossa última viagem em família à Europa, 2 anos antes da morte de Maria. O cartão manuscrito tinha aquela caligrafia cuidadosa que ele mantinha desde os tempos de colégio. Para o melhor pai do mundo, com carinho, Augusto. A análise toxicológica no Laboratório Forense Estadual confirmou nossas suspeitas. Cada bombom continha uma dose letal de um veneno sofisticado, difícil de detectar em autópsias padrão. O composto afetaria meu coração já fragilizado por anos de pressão alta, causando um ataque que pareceria perfeitamente natural para um homem da minha idade. Ele pensou em tudo, comentou o Dr. Mendes, examinando os resultados. Se não estivéssemos procurando especificamente por isso, passaria como morte natural. Seu filho fez a lição de casa. Algo no tom clínico do médico me perturbou profundamente. Era meu filho que estávamos discutindo, não um caso abstrato de medicina forense. O menino que um dia chorou em meus braços quando seu peixinho dourado morreu, estava agora calculando friamente minha própria morte. Nesse ponto, o plano entrou em sua fase mais delicada. Cecília concordou em trazer as crianças para uma visita surpresa na noite anterior ao telefonema programado de Augusto. Miguel e Sofia adoraram a ideia. Sempre gostavam de visitar o vovô, especialmente desde que comecei a manter uma jarra de biscoitos sempre cheia para eles. A caixa de chocolates falsa que preparamos era visualmente idêntica à original, mas continha apenas um laxante suave nos bombons, calculado pelo Dr. Mendes para causar desconforto sem perigo real. As crianças, é claro, não sabiam de nada. Para elas, era apenas um presente especial do avô. "Olha só o que eu ganhei, crianças", disse animadamente, mostrando a caixa dourada. Chocolates da Bélgica. Lembram daqueles que provamos naquela viagem? Os olhinhos de Sofia brilharam de excitação. Miguel, mais contido aos 12 anos, tentou esconder seu interesse, mas vi como se aproximou rapidamente. "São muitos para mim sozinho", continuei, seguindo o roteiro que havíamos preparado. "Por que não levam para casa? Vocês podem dividir com a mamãe." Cecília forçou um sorriso, seu rosto uma máscara de normalidade que escondia o horror da situação. "Tem certeza, Geraldo? Você sempre gostou tanto desses chocolates." "Tenho certeza. Ver vocês felizes me dá muito mais prazer do que comer chocolate." A ironia daquela frase me atingiu apenas depois. Ver minha família feliz era tudo o que sempre quis. Como chegamos a este ponto? Em que momento perdi meu filho para a escuridão que agora o consumia? Quando Cecília e as crianças foram embora, levando a caixa falsa, senti um vazio imenso. Passei a noite em claro, sentado na varanda, observando as estrelas que Maria tanto amava, imaginando o que ela diria sobre tudo isso. Teria ela notado as mudanças em Augusto antes que fosse tarde demais? Teria conseguido salvá-lo dessa espiral de autodestruição? O telefonema veio na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas, como prevíamos. Augusto sempre foi metódico, mesmo em seus planos mais sombrios. "Pai, tudo bem por aí?" A falsa casualidade em sua voz era quase convincente. Representei meu papel conforme combinado. Quando disse que havia dado os chocolates para Cecília e as crianças, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então veio aquele grito, visceral, desesperado. "Você fez o quê?" O plano estava em movimento. Não havia volta. 2 horas depois, Cecília ligou, fingindo pânico. As crianças estavam no hospital, passando mal. Corri para lá, sabendo que Augusto faria o mesmo. O cerco estava se fechando. E agora, sentado no corredor do Hospital Santa Cruz, aguardando o desfecho desse drama familiar, reflito sobre as escolhas que nos trouxeram até aqui. Sobre o amor que, mesmo distorcido e pervertido pela ganância, ainda é a força que move nossas ações.
Augusto me amava à sua maneira, ou eu era apenas um obstáculo, um meio para um fim? Dr. Mendes saiu da sala de exames, aproximando-se de mim e Cecília com expressão grave, parte da encenação para quem estivesse observando. Os exames preliminares indicam uma substância tóxica, disse ele em voz alta. Mas as crianças estão respondendo bem ao tratamento. Ficarão sob observação por 24 horas. Cecília soluçou. Parte atuação, parte alívio genuíno por saber que seus filhos estavam realmente bem, seguros em uma ala particular do hospital, provavelmente entretidos com desenhos animados e sorvete, sem ideia do drama adulto que se desenrolava. Foi nesse momento que a porta do escritório administrativo se abriu. Antônio saiu primeiro, o rosto impassível como apenas décadas de trabalho policial podem ensinar. Atrás dele, Augusto, pálido, trêmulo, desmoronando sob o peso da verdade exposta. Nossos olhares se encontraram. Vi muitas coisas nos olhos do meu filho naquele instante. Medo, certamente, raiva também. Mas o que mais me feriu foi o vazio. Nenhum remorso, nenhum arrependimento. Apenas o cálculo frio de quem vê um plano desmoronar e já busca rotas de fuga. Pai, começou ele, a voz trêmula. Não é o que você está pensando. Posso explicar? Levantei-me lentamente, sentindo cada junta protestar. Que explicação poderia justificar tentar matar o próprio pai? Que palavras poderiam apagar o fato de que, não fosse uma coincidência, suas próprias crianças poderiam estar realmente em perigo agora? Explique para o juiz, Augusto, respondi, a voz mais firme do que esperava. Explique para seus filhos quando eles perguntarem por que o pai está preso. Vi algo quebrar dentro dele, não arrependimento, mas a compreensão final de que não havia escapatória. As máscaras caíram. O filho amoroso, o pai dedicado, o empresário respeitável, todas as facetas falsas que ele construiu desmoronaram, revelando o homem desesperado e perigoso por baixo. Você não entende, sibilou ele, a voz subitamente fria. Eles iam me matar. Eu devia muito dinheiro. Era você ou eu. Havia outras opções, respondi mantendo a calma. Você poderia ter pedido ajuda. Poderia ter confiado em mim. Para quê? Para me dar um sermão sobre responsabilidade? Para me dizer como sou um fracasso comparado ao grande Geraldo Fonseca, o incorruptível investigador? A amargura em sua voz me pegou de surpresa. Era assim que ele me via? Como um juiz implacável, não como um pai amoroso. Antes que pudesse responder, dois homens se aproximaram, detetives à paisana que Antônio havia posicionado estrategicamente. Com um aceno discreto do delegado, eles se postaram ao lado de Augusto. Senhor Augusto Fonseca, disse um deles formalmente, o senhor está detido para averiguação por tentativa de homicídio qualificado. Enquanto eles recitavam os direitos de Augusto, percebi que Cecília chorava silenciosamente, não pelo marido que estava sendo levado, mas pelo pai dos seus filhos, pelo futuro que agora estava irremediavelmente alterado. O que diremos às crianças? Perguntou ela quando os detetives conduziram Augusto para fora, discretamente, sem algemas para evitar cenas no hospital. A verdade, respondi, colocando um braço em volta dos seus ombros. Uma versão apropriada para a idade deles, mas a verdade... Mentiras só trazem mais dor no final. Enquanto Augusto desaparecia pelo corredor, entre os dois detetives, senti uma mistura contraditória de emoções. Alívio por ter sobrevivido, dor pela traição e uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido, pelo filho que pensei ter criado. O plano estava completo. A execução, perfeita, mas a vitória tinha gosto de cinzas. A madrugada que antecedeu aquele telefonema fatídico foi uma das mais longas da minha vida. Às 3 da manhã, ainda me encontrava sentado na poltrona de couro gasto que pertencera ao meu pai. Um ciclo irônico de heranças e traições que não me escapou. A casa silenciosa parecia ecoar com fantasmas de conversas passadas, risadas de Natal, discussões acaloradas sobre o futuro de Augusto. Lembrei-me de quando ele tinha apenas 10 anos e anunciou que queria ser como eu quando crescesse.
Maria e eu trocamos sorrisos discretos sobre a mesa de jantar, enquanto ele discorria sobre como ia pegar os bandidos que roubam dinheiro dos bancos. A ironia daquela memória agora me cortava como vidro quebrado. O relógio marcava 6h32 quando finalmente adormeci, exausto. Acordei sobressaltado às 9h15 com o som insistente do despertador. Levantei-me pesadamente, sentindo cada um dos meus 68 anos. Tomei meu café preto habitual, mastigando mecanicamente uma torrada sem manteiga, hábito que mantive mesmo após os médicos afrouxarem as restrições da minha dieta para a hipertensão. Sabia que Augusto ligaria. Nossa encenação no hospital havia sido convincente o suficiente para que ele fosse liberado após interrogatório, com a condição de não deixar a cidade. Antônio garantiu que seria apenas temporário. Tínhamos evidências suficientes para uma prisão preventiva, mas queríamos dar a Augusto a corda necessária para se enforcar completamente. O telefone tocou pontualmente às 10h07. Respirei fundo, preparando-me para o papel mais difícil da minha vida. Fingir ignorância perante o homem que tentara me matar. Alô? Mantive a voz neutra, como se fosse apenas mais uma manhã comum. Pai, sou eu. A voz de Augusto soava estranhamente controlada, considerando os eventos do dia anterior. Como você está? Bem, na medida do possível. Preocupado com as crianças. Deixei transparecer apenas a preocupação de um avô, nada mais. Sim, claro. Sobre isso, ele fez uma pausa calculada. Os médicos descobriram o que causou a intoxicação? Quase admirei a frieza dele. Quase. Algo nos chocolates, aparentemente. Aqueles que você me enviou. Silêncio do outro lado. Podia praticamente ouvir as engrenagens girando na mente dele, calculando o próximo movimento, a próxima mentira. Isso é terrível. Sua voz falhou ligeiramente. Você acha que podem ter sido contaminados durante a fabricação? Talvez. Permiti-me uma pequena provocação. Embora o Dr. Mendes tenha mencionado algo sobre uma substância que não deveria estar em chocolates comuns, algo específico, outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Augusto falou novamente, havia uma nova qualidade em sua voz, algo entre o desespero e a determinação. Precisamos conversar, pai, pessoalmente. Posso passar aí mais tarde? Claro, respondi sentindo um nó no estômago. Estarei em casa o dia todo. Às 3 então? E meu pai? Sim. Não comente sobre isso com ninguém, por favor. Não até conversarmos. Após desligar, liguei imediatamente para Antônio. Não precisei explicar muito. Como sempre, ele entendeu a situação com poucas palavras. Ele virá às 3, provavelmente para limpar as pontas soltas. Estaremos prontos, respondeu Antônio. A casa já está equipada e teremos agentes posicionados nas redondezas. Mantenha seu celular por perto ativado. Se sentir qualquer ameaça, use a palavra código que combinamos. A palavra era xadrez, uma referência àquelas tardes em que ensinei Augusto a jogar, observando como seu pequeno rosto se contorcia em concentração diante do tabuleiro. Como eu poderia imaginar que um dia usaria aquelas mesmas lições para antecipar seus movimentos em um jogo muito mais sombrio? As horas seguintes se arrastaram. Verifiquei os equipamentos de gravação escondidos pela casa, testei o botão de pânico que Antônio instalara discretamente sob a mesa de centro, repassei mentalmente todos os cenários possíveis. Não por medo, estranhamente o medo havia me abandonado, substituído por uma determinação fria, quase clínica. Era o investigador em mim assumindo o controle, afastando o pai ferido para um canto distante da minha consciência. Às 14h40, o telefone tocou novamente. Era Cecília, sua voz trêmula de ansiedade. Ele saiu há pouco. Parecia diferente, calmo demais. Pegou algo no escritório, guardou no bolso interno do paletó. Não consegui ver o que era. Meu coração acelerou ligeiramente. Você está com as crianças? Sim, na casa da minha mãe. Seguimos o plano à risca. Estamos seguros. Bom, não voltem para casa até que eu ou Antônio avisemos, entendido? Entendido. Ela hesitou. Geraldo,
tenha cuidado. Aquele momento de genuína preocupação me tocou. Após anos de relação cordial, mas distante, Cecília e eu finalmente encontrávamos uma conexão verdadeira. Ironicamente, através da traição do homem que nos unia. Sempre tenho, querida, sempre tenho. O relógio da sala marcava exatamente 15h quando a campainha tocou. Ajustei o microfone oculto preso sob minha camisa, verifiquei se o celular estava no bolso e abri a porta. Augusto estava impecavelmente vestido, como sempre. Terno azul marinho bem cortado, gravata discreta, sapatos lustrosos. A aparência de um executivo bem-sucedido, não de um homem afundado em dívidas e disposto a matar o próprio pai para saudá-las. Pai, ele me abraçou brevemente, um gesto mecânico sem calor. Notei que evitava meu olhar diretamente. Filho, entre. Conduziu até a sala, observando discretamente seus movimentos. Ele parecia estudar o ambiente, como se procurasse mudanças, sinais de suspeita. Seus olhos pousaram momentaneamente no porta-retratos sobre a lareira. Uma foto antiga, de quando ele tinha 5 anos, sentado no meu colo com um sorriso desdentado. Algo tremulou em seu rosto, tão rápido que quase perdi. Remorso? Dúvida? Ou apenas minha imaginação desesperada para encontrar humanidade no homem que meu filho se tornara? Café? Ofereci, mantendo a fachada de normalidade. Não, obrigado. Ele sentou-se na beirada do sofá, as mãos inquietas sobre os joelhos. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Sentei-me na poltrona oposta, dando a ele espaço suficiente, mas mantendo-me atento. O volume discreto sob seu paletó não me escapou. Algo do tamanho de um pequeno caderno ou talvez uma arma. Sim, precisamos. As crianças estão bem, por sinal. Ficarão em observação mais um dia por precaução. Vi sua mandíbula se contrair ligeiramente. Que bom. O que exatamente os médicos disseram sobre a causa? Uma substância tóxica nos chocolates. Algo que eles ainda estão analisando. Mantive o tom casual, como se discutíssemos o clima. Curioso, não? Aqueles chocolates vieram diretamente da Bélgica, segundo você. Augusto desviou o olhar, fingindo examinar o padrão do tapete persa desbotado. Sobre isso, pai, ele pigarreou, a voz subitamente mais baixa. Tenho uma confissão a fazer. Meu coração pulou uma batida. Estaria ele realmente prestes a confessar? Os chocolates não eram exatamente da Bélgica. Não, ergui as sobrancelhas, interpretando surpresa. Não, eles eram... Ele hesitou, claramente improvisando. Eram de uma confeitaria nova, aqui mesmo em Ribeirão. Queria impressionar você, dizer que eram importados. Uma bobagem, eu sei. Mas agora, com as crianças doentes, estou pensando se não houve alguma contaminação na fabricação. A mentira era tão transparente que quase senti pena. Quase. Entendo. Recostei-me na poltrona estudando-o. E você já contatou essa confeitaria para alertá-lo sobre o possível problema? Eu ainda não tive tempo. Com tudo o que aconteceu, claro, fiz uma pausa deliberada. Qual o nome da confeitaria? Posso ligar para eles, já que você está ocupado. Vi o pânico momentâneo em seus olhos, rapidamente mascarado. Não se preocupe com isso, pai. Eu mesmo cuidarei do assunto. Na verdade... Ele ajustou-se no sofá, movendo discretamente a mão em direção ao volume sob o paletó. Há algo mais importante que precisamos discutir. Foi nesse momento que a campainha tocou, interrompendo o que quer que Augusto estivesse prestes a fazer. Pelo relógio na parede, eram exatamente 15h15, o horário que combinei com Antônio para a visita casual de um de seus agentes, caso percebesse qualquer sinal de perigo. Com licença, disse, levantando-me. Não estou esperando ninguém. A irritação no rosto de Augusto era palpável. Abri a porta para encontrar Bernardo, meu amigo de longa data, sorrindo amplamente com uma garrafa de vinho nas mãos. Bernardo não era policial, mas Antônio o havia instruído sobre seu papel nessa encenação. Geraldo, lembrei que é sexta-feira de vinho. Trouxe aquele tinto que você... desculpe. Ele fingiu surpresa ao notar Augusto. Não sabia que estava com visita. É apenas meu filho,
respondi, convidando-o a entrar. Augusto, você se lembra do Bernardo? Os dois trocaram cumprimentos tensos. Augusto mal disfarçava sua frustração pela interrupção. Não quero atrapalhar uma conversa de pai e filho, disse Bernardo, interpretando perfeitamente seu papel. Posso voltar outra hora. Não será necessário, interrompeu Augusto, levantando-se abruptamente. Na verdade, eu já estava de saída. Tenho uma reunião importante em meia hora. Percebi sua mão se afastando do volume sob o paletó. Qualquer que fosse seu plano, havia sido temporariamente adiado pela presença de uma testemunha. Mas e nossa conversa? Perguntei, fingindo decepção. Você disse que tinha algo importante para discutir. Pode esperar. Seu sorriso não alcançava os olhos. Ligarei mais tarde para remarcarmos. Acompanhei-o até a porta, trocando as despedidas protocolares. Quando seu carro desapareceu na esquina, Bernardo abandonou sua fachada jovial. Ele estava armado, sussurrou. Vi o contorno sob o paletó quando ele se levantou. Assenti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Obrigado por aparecer no momento certo. Combinado é combinado. Ele apertou meu ombro com força. Antônio está no carro a 2 quarteirões daqui, monitorando tudo. O que fazemos agora? Esperamos, respondi, observando a rua vazia. Ele voltará. Homens como Augusto sempre voltam para terminar o que começaram. Não precisamos esperar muito. Às 23h07 daquela mesma noite, enquanto eu fingia dormir com a casa parcialmente às escuras, ouvi o som quase imperceptível da fechadura da porta dos fundos sendo manipulada. As câmeras de segurança, monitoradas remotamente por Antônio e sua equipe, captaram Augusto contornando o jardim, vestido inteiramente de preto, luvas nas mãos, uma expressão determinada no rosto. Permaneci imóvel na cama, seguindo o plano estabelecido. Os agentes só interviriam se houvesse perigo real para minha vida. Precisávamos flagrar Augusto em ação, não apenas com intenções. O rangido suave do assoalho do corredor revelou sua aproximação. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Fechei os olhos, regulando minha respiração para parecer adormecido, enquanto sentia sua presença na porta do quarto. Ele permaneceu ali por quase 1 minuto, observando. Então, entrou silenciosamente, aproximando-se da cama com passos calculados. Através das pálpebras semicerradas, vi o brilho metálico em sua mão. Não uma arma, como esperávamos, mas uma seringa. Mais tarde, a análise revelaria que continha a mesma substância dos chocolates, mas em forma concentrada, de ação muito mais rápida. Uma injeção direta, enquanto eu dormia, pareceria um ataque cardíaco fulminante. Sem chocolates para analisar, sem pistas evidentes de crime. Quando sua mão se aproximou do meu braço exposto sobre o cobertor, agi. Com um movimento rápido que surpreendeu a mim mesmo, agarrei seu pulso, torcendo-o até que a seringa caísse na cama. Chega, Augusto! O choque em seus olhos rapidamente deu lugar à fúria. Ele tentou se desvencilhar, mas mantive o aperto firme, minha força amplificada pela adrenalina e pela determinação. Me solta! Sibilou ele, tentando alcançar a seringa com a mão livre. Para que você possa terminar o serviço, como fez com os chocolates. Seu corpo inteiro congelou. Do que está falando? Você está delirando, velho. Estou falando da substância que você colocou nos chocolates que enviou para mim. A mesma que está nessa seringa, imagino. Apertei mais seu pulso, fazendo-o se contorcer. A mesma que quase matou seus próprios filhos. Você não tem provas de nada disso, respondeu ele, a voz baixa e perigosa. É a palavra de um velho confuso contra a de um empresário respeitável. Tenho todas as provas de que preciso, Augusto. Apontei discretamente para o canto do quarto, onde uma pequena luz vermelha piscava na câmera oculta, inclusive desta visita noturna não anunciada. Foi nesse momento que as luzes se acenderam completamente, revelando Antônio e 2 agentes parados na porta do quarto, armas em punho. Augusto Fonseca, disse Antônio formalmente, você está preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.
O mundo de meu filho desmoronou diante dos meus olhos. Vi o momento exato em que a máscara caiu completamente, revelando não apenas desespero, mas algo mais perturbador: ódio, puro e incontido. Você planejou isso, acusou, enquanto os agentes o algemavam. Você me atraiu para uma armadilha. Assim como você planejou minha morte, respondi, a voz surpreendentemente firme. A diferença é que meu plano visa justiça, o seu apenas dinheiro. Dinheiro? Ele riu, um som áspero e sem humor. Você acha que é só sobre dinheiro? Você nunca entendeu nada, pai, nunca. Enquanto os agentes o conduziam para fora, ele lançou uma última frase por sobre o ombro. Você sempre soube julgar todo mundo, não é? O grande Geraldo Fonseca, incorruptível, perfeito. Nunca parou para pensar que talvez o problema fosse você? Suas palavras me atingiram como um soco físico, reverberando muito depois que a porta da viatura se fechou e o silêncio voltou a dominar a casa. Fiquei sentado na beirada da cama, a seringa agora dentro de um saco plástico como evidência, tentando processar o que acabara de acontecer. Antônio retornou após despachar Augusto para a delegacia. Encontrou-me ainda na mesma posição, olhando fixamente para o vazio. Acabou, Geraldo, disse ele sentando-se ao meu lado. Ele não vai mais tentar te machucar. Não acabou, respondi, sentindo o peso de cada palavra. Para mim, nunca acabará. É meu filho, Antônio. Meu único filho. Ele assentiu em silêncio, respeitando minha dor. Após alguns minutos, perguntou suavemente, o que quer fazer agora? Olhei para o porta-retratos na mesa de cabeceira. Augusto, aos 5 anos, sorrindo com Maria e eu ao seu lado. Uma família perfeita congelada no tempo. Ligue para Cecília. Diga que está seguro trazer as crianças para casa. Fiz uma pausa, sentindo as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começarem a fluir. E depois, preciso entender por quê. Preciso saber o que transformou meu menino nesse estranho. Na manhã seguinte, enquanto Augusto aguardava sua audiência de custódia na cela da delegacia, fiz algo que nunca imaginei fazer. Vasculhei metodicamente sua vida. Com a autorização judicial obtida por Antônio, acessamos seus registros financeiros, e-mails, histórico de chamadas. O que encontramos foi mais perturbador do que imaginávamos. As dívidas de jogo eram apenas a ponta do iceberg. Havia um esquema elaborado de desvio de fundos da própria empresa, falsificação de documentos, até mesmo uma identidade falsa, usada para abrir contas offshore. Mas o mais doloroso foi descobrir um diário digital, escondido em uma pasta criptografada em seu computador. Nele, Augusto revelava anos de ressentimento acumulado, ciúme da atenção que eu dedicava ao trabalho, raiva pelo que ele percebia como expectativas impossíveis de alcançar. Ele nunca está satisfeito, dizia uma entrada de 3 anos atrás. Nada do que faço é bom o suficiente para o grande Geraldo Fonseca. Talvez sem ele por perto, eu finalmente possa respirar. As palavras me cortaram mais profundamente do que qualquer faca. Era essa a visão que meu filho tinha de mim? Um tirano opressivo, um obstáculo à sua felicidade? Como não percebi esse abismo crescendo entre nós ao longo dos anos? Quando finalmente visitei Augusto na prisão, uma semana depois, encontrei um homem que eu mal reconhecia. Sentado do outro lado da mesa de metal frio, uniformizado, olheiras profundas marcando um rosto outrora vivaz, ele parecia ter envelhecido décadas em dias. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar após minutos de silêncio carregado. Ele me encarou com olhos vazios. Você realmente quer saber? Ou só veio aqui para se sentir melhor, para confirmar que eu sou o monstro e você, o pai perfeito traído? Quero entender, Augusto. Preciso entender. E assim, no ambiente estéril daquela sala de visitas, meu filho finalmente falou. Não com raiva ou acusações, mas com uma frieza calculada que talvez fosse ainda mais dolorosa.
Falou sobre crescer à sombra de um pai reverenciado por todos, sobre nunca se sentir bom o suficiente, sobre decisões erradas que levaram a mais decisões erradas, até que o abismo fosse grande demais para atravessar. Não estou justificando o que fiz, concluiu ele, sem qualquer emoção aparente, apenas respondendo sua pergunta. Quando me levantei para sair, ele me chamou uma última vez. Pai, virei-me, um tolo esperançoso por um vislumbre do menino que conheci. Os chocolates, aqueles verdadeiros da Bélgica de que você tanto gostava. Ele hesitou, algo tremulando em seus olhos. Mamãe que escolhia, não é? Você nunca realmente gostou de chocolate? Era verdade. Um detalhe tão pequeno, tão insignificante e ainda assim revelador. Ele nem mesmo conhecia meus gostos reais. Éramos dois estranhos conectados apenas pelo sangue e por memórias cada vez mais distantes. Não, respondi suavemente. Nunca gostei. Era sua mãe quem adorava. Deixei a prisão com passos pesados, carregando não apenas o peso da traição, mas a culpa por não ter visto o abismo que crescia entre nós. O telefonema daquele dia mudou tudo, mas percebi que o verdadeiro ponto de ruptura acontecera muito antes, em pequenos momentos negligenciados, palavras não ditas, sinais ignorados. Enquanto dirigia de volta para casa, onde Cecília e as crianças me esperavam, jurei que não cometeria os mesmos erros com meus netos. Algumas ligações são permanentemente rompidas, mas outras ainda podem ser fortalecidas, nutridas com o cuidado que só a experiência dolorosa pode ensinar. O julgamento de Augusto começou num outono frio e cinzento, 6 meses após aquela noite fatídica. O Fórum de Ribeirão Preto, imponente com suas colunas neoclássicas, parecia engolir-me a cada vez que eu subia aquelas escadas. As manchetes nos jornais locais não poupavam sensacionalismo. Filho tenta envenenar pai para herdar fortuna. Empresário planeja a morte do próprio pai. O veneno que destruiu uma família. Cecília e eu fizemos o possível para proteger Miguel e Sofia daquele circo midiático. Matriculei-os temporariamente em uma escola particular em Campos do Jordão, onde minha irmã mais nova, Laura, morava. As crianças acreditavam estar de férias prolongadas com a tia-avó, longe dos olhares curiosos e dos cochichos maldosos que inevitavelmente surgiriam se permanecessem em Ribeirão. Na primeira audiência, sentei-me na última fileira, tentando passar despercebido. Inútil. Os olhares se voltavam para mim constantemente, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. O velho pai traído pelo filho ganancioso. Que história perfeita para os famintos de tragédias alheias. Augusto entrou escoltado, o terno substituído pelo uniforme prisional, que parecia grande demais para seu corpo, agora visivelmente mais magro. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que ele desviasse, fixando a vista no chão. Foi a primeira vez que percebi algo diferente nele. Não arrependimento exatamente, mas uma espécie de derrota, como se finalmente compreendesse a magnitude do que havia feito. O promotor, um homem de meia idade com voz potente e gestos teatrais, apresentou as provas meticulosamente: os chocolates envenenados, as gravações da câmera de segurança, a seringa encontrada naquela noite, os registros das pesquisas de Augusto sobre venenos indetectáveis. As evidências eram esmagadoras. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti o peso de cada passo até a cadeira das testemunhas. O juramento para dizer a verdade soou irônico, como se eu pudesse articular a verdade completa do que significa ver seu próprio filho transformar-se em seu algoz. Senhor Fonseca, começou o promotor, poderia descrever para o tribunal os eventos que o levaram a suspeitar que seu filho planejava atentar contra sua vida? Respirei fundo, buscando força em algum lugar profundo dentro de mim.
Contei sobre a visita ao escritório de Augusto, as descobertas acidentais no computador, as câmeras instaladas em minha casa, o plano meticuloso envolvendo os chocolates belgas. Falei mecanicamente, como se narrasse a história de um estranho, não a minha própria. Durante todo o depoimento, evitei olhar diretamente para Augusto, não por raiva ou medo, mas porque sabia que se nossos olhares se encontrassem, minha compostura se desfaria completamente. Como poderia encarar aquele homem e ainda ver nele o menino que um dia carregara nos ombros? Foi o advogado de defesa quem finalmente forçou esse confronto. Um jovem ambicioso com ternos caros demais e uma retórica afiada. Senhor Fonseca, ele começou, circulando como um predador estudando sua presa. O senhor declarou ter sido um investigador de fraudes bancárias por mais de 30 anos. Um homem acostumado a desconfiar, a procurar sinais de engano. É correto? Sim, esse foi meu trabalho. E essa desconfiança profissional não pode ter contaminado sua vida pessoal? Não é possível que o senhor tenha interpretado erroneamente ações inocentes de seu filho, baseado em sua tendência profissional para a suspeita? Mantive-me firme. As evidências falam por si. Não há interpretação inocente para veneno em chocolates. Ele sorriu, aquele sorriso ensaiado de quem pensa ter encontrado uma brecha. Mas o senhor admitiu que instalou câmeras escondidas em sua própria casa, que armou uma elaborada cilada para seu filho, tudo baseado em suspeitas iniciais que poderiam ter explicações alternativas. O senhor não consideraria isso excessivo, talvez até paranoico? Foi nesse momento que nossos olhares se encontraram, o meu e o de Augusto. Ele estava sentado rigidamente, as mãos algemadas sobre a mesa. No fundo daqueles olhos que um dia brilharam com admiração infantil, vi algo que me desconcertou, uma centelha de esperança. Esperança de que eu, de alguma forma, oferecesse uma saída, uma explicação que minimizasse seus atos. Desviei o olhar, voltando-me para o advogado. Quando você passa décadas investigando fraudes, aprende a confiar nos sinais, e todos os sinais apontavam para uma conclusão inevitável. Meu filho estava planejando me matar. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Vi os ombros de Augusto caírem, aquela centelha de esperança extinguindo-se completamente. O julgamento prosseguiu por 2 semanas extenuantes. Cada dia trazia novas revelações sobre a vida dupla de Augusto, as dívidas crescentes, os negócios fracassados encobertos por falsificações, os empréstimos com agiotas perigosos. O castelo de cartas que ele construíra desmoronava peça por peça diante do tribunal atônito. Cecília testemunhou no 4º dia, sua voz trêmula ao descrever como, sem saber, havia levado chocolates envenenados para seus próprios filhos. Como participara do plano para desmascarar Augusto, dilacerada entre a lealdade ao marido e a necessidade de proteger as crianças. Eu sabia que algo estava errado há meses, disse ela, evitando olhar para onde Augusto estava sentado. Ele mudou, tornou-se distante, secretivo. Havia telefonemas estranhos no meio da noite. Dinheiro desaparecendo das nossas economias. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. No penúltimo dia do julgamento, para surpresa de todos, inclusive de seu próprio advogado, Augusto pediu para testemunhar. O juiz concedeu, após breve deliberação. Meu filho subiu ao banco das testemunhas com passos hesitantes, tão diferente do homem confiante que um dia comandara uma empresa. Quando começou a falar, sua voz soava estranhamente calma, quase resignada. Não vou negar o que fiz, começou ele, ignorando os gestos frenéticos de seu advogado. Enviei aqueles chocolates sabendo exatamente o que continham. Voltei àquela casa com uma seringa para terminar o que comecei. Isso é fato. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio. Mas quero que entendam por quê, continuou Augusto. Não para justificar, mas para explicar como um homem pode chegar a contemplar o assassinato do próprio pai.
Ele então desenrolou uma história de pressão contínua, de expectativas impossíveis, de uma vida inteira tentando alcançar o padrão estabelecido por um pai idealizado por todos. Falou sobre decisões financeiras desastrosas tomadas na tentativa desesperada de provar seu valor, sobre o pânico crescente ao ver seu mundo desmoronar, sobre a vergonha insuportável de admitir o fracasso. Eu via apenas uma saída, disse ele, a voz agora quase um sussurro. O seguro de vida do meu pai pagaria minhas dívidas. Sua morte pareceria natural. Ninguém suspeitaria. As crianças ficariam seguras, longe dos agiotas que ameaçavam minha família. Ele fez uma pausa, respirando profundamente. Convenci-me de que era a única solução, que estava de alguma forma distorcida, protegendo todos. Só percebi a monstruosidade do que planejava quando ouvi que as crianças haviam comido os chocolates. Naquele momento, o horror do que eu me tornara, sua voz falhou. Vi lágrimas verdadeiras escorrerem por seu rosto, talvez as primeiras sinceras em muitos anos. Não estou pedindo perdão, concluiu ele, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Sei que não o mereço. Estou apenas tentando explicar como um filho pode se tornar o algoz do próprio pai, como o amor pode se corromper em algo irreconhecível. O tribunal permaneceu em silêncio absoluto quando ele terminou. Vi jurados discretamente enxugando lágrimas. O próprio juiz parecia abalado. Quanto a mim, senti uma estranha mistura de dor e alívio. Dor pela confirmação final da traição, alívio por finalmente compreender, mesmo que parcialmente, a jornada que levara meu filho àquele ponto sem retorno. O veredicto veio no dia seguinte, culpado de tentativa de homicídio qualificado. A sentença, 12 anos de reclusão, com possibilidade de progressão após cumprir 1/3 da pena. Quando o juiz pronunciou a sentença, Augusto permaneceu impassível, como se já tivesse aceitado seu destino muito antes de entrar naquele tribunal. Antes de ser conduzido para fora, ele olhou em minha direção uma última vez. Não havia súplica naquele olhar, nem acusação. Apenas uma triste aceitação. Saí do tribunal naquele dia, sentindo-me estranhamente vazio. Não havia triunfo na condenação do meu próprio filho, nem satisfação na justiça feita. Apenas a consciência dolorosa de que nossa família nunca mais seria a mesma. Nos meses que se seguiram, recolhi os cacos do que restara. Cecília e as crianças voltaram para Ribeirão, mudando-se temporariamente para minha casa, enquanto decidíamos o que fazer com a propriedade de Augusto, agora envolvida em processos de credores e restituições judiciais. Foi um período de ajustes difíceis. Miguel, aos 12 anos, compreendia mais do que gostaríamos. Suas perguntas eram diretas, dolorosas. Vovô, por que o papai queria machucar você? Como explicar a uma criança que o mundo dos adultos às vezes se distorce em formas irreconhecíveis? Que pessoas que amamos podem tomar decisões terríveis quando encurraladas pelo desespero? Seu pai estava muito confuso, Miguel. Respondi finalmente, escolhendo palavras que fossem verdadeiras sem serem devastadoras. Às vezes, quando as pessoas se sentem perdidas, tomam decisões que nunca tomariam se estivessem pensando claramente. Ele vai voltar algum dia? A pergunta pairou entre nós, carregada de esperança infantil e medo adulto. Sim, respondi honestamente, mas vai demorar muito tempo. E quando voltar, muitas coisas terão mudado. Sofia, com apenas 8 anos, processava a situação de maneira diferente. Seus desenhos tornaram-se sombrios, figuras paternas sempre separadas do resto da família por linhas grossas ou barreiras. Uma tarde, encontrei-a chorando silenciosamente, abraçada a uma fotografia de Augusto. Tá tudo bem ficar com saudade dele, mesmo depois do que ele fez? Perguntou ela entre soluços. Abracei-a apertado, sentindo meu coração partir-se novamente. Claro que sim, querida. Podemos sentir saudade de alguém,
mesmo quando essa pessoa fez algo errado. Os sentimentos não precisam fazer sentido. Cecília e eu desenvolvemos uma parceria inesperada durante esse período. O que começara como uma aliança forçada pela necessidade transformou-se em uma amizade genuína, fortalecida pela determinação compartilhada de proteger as crianças. Uma noite, após colocarmos Miguel e Sofia para dormir, sentamo-nos na varanda com xícaras de chá, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Ribeirão. "Nunca pensei que estaríamos aqui", comentou ela, quebrando um longo silêncio contemplativo. "Morando juntos, criando as crianças como uma família diferente. A vida tem caminhos estranhos", respondi pensativo. "Maria sempre dizia que as famílias vêm em formatos que nunca poderíamos prever." Cecília sorriu levemente. Ela parecia ser uma mulher sábia. Era. Sentia a familiar pontada de saudade da minha esposa. Ela teria adorado ver você e as crianças aqui, enchendo esta casa de vida novamente, mas teria odiado as circunstâncias. Acha que ela conseguiria perdoar Augusto? A pergunta me pegou desprevenido. Refleti por um longo momento antes de responder. Maria tinha uma capacidade de perdão que eu nunca consegui igualar. Mas mesmo ela teria dificuldades com algo dessa magnitude. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. No entanto, ela certamente tentaria entender. Talvez seja isso que me falta. Não perdão ainda, mas compreensão. 3 meses após a condenação, tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesmo. Solicitei uma visita à penitenciária estadual, onde Augusto cumpria sua pena. Não por obrigação ou esperança de reconciliação, mas por uma necessidade profunda de fechar um ciclo. Encontrei meu filho em uma sala de visitas impessoal, separados por uma mesa de metal fixada ao chão. Ele parecia ter envelhecido anos em meses. O cabelo, antes apenas salpicado de grisalho, agora estava quase completamente branco. "Não esperava vê-lo aqui", disse ele após um silêncio inicial desconfortável. "Nem eu esperava vir", admiti honestamente. "Mas há coisas que precisamos resolver, não por você ou por mim, mas pelas crianças." Conversamos por 1 hora inteira, talvez a conversa mais honesta que jamais tivemos. Sem acusações, sem defensivas, apenas 2 pessoas tentando entender como chegamos àquele ponto. Falei sobre as crianças, sobre como estavam se adaptando, sobre os pesadelos de Miguel e os desenhos perturbadores de Sofia. "Eles perguntam por você", disse, observando seu rosto em busca de reações. "Especialmente Sofia." Vi seus olhos marejarem, a primeira demonstração genuína de emoção que testemunhara nele em anos. "Eu não mereço isso", murmurou ele. "Não mereço que se lembrem de mim." "Não se trata do que você merece, Augusto. São seus filhos. Eles têm o direito de escolher como processarão tudo isso quando crescerem." Antes de sair, coloquei sobre a mesa um envelope. Trouxe algumas coisas que pensei que gostaria de ver. Dentro, havia desenhos das crianças e algumas fotografias recentes. Miguel em seu primeiro campeonato de xadrez da escola. Sofia com um projeto de ciência sobre borboletas. Pequenos vislumbres da vida que continuava do lado de fora daquelas paredes. Augusto tocou as fotografias com dedos trêmulos, como se fossem relíquias frágeis de um mundo ao qual não mais pertencia. "Por que está fazendo isso?", perguntou a voz rouca. "Por que mostrar bondade depois de tudo que fiz?" Refleti por um momento antes de responder. "Não é bondade, Augusto. É reconhecimento de uma verdade simples. Você continua sendo pai deles, mesmo aqui. E eu continuo sendo seu pai, mesmo depois de tudo. Alguns laços não podem ser completamente rompidos, não importa o quanto sejam danificados." Quando me levantei para sair, ele chamou meu nome uma última vez. "Pai, eu sinto muito. Sei que não significa nada agora, mas preciso dizer." Olhei para ele, realmente olhei, e vi por um breve instante um vislumbre do menino que um dia fora. Não respondi com palavras. Apenas assenti levemente antes de virar as costas e caminhar em direção à porta.
Aquela visita marcou o início de algo novo. Não perdão, ainda era cedo demais para isso, mas um lento e doloroso processo de aceitação. Aceitação de que meu filho havia se tornado um homem capaz de atos terríveis. Aceitação de que eu não era o pai perfeito que imaginava ser. Aceitação de que nossa família estava irrevogavelmente transformada, mas não necessariamente destruída. Nos anos que se seguiram, reconstruímos nossas vidas em configurações que jamais teríamos imaginado. Cecília eventualmente comprou uma casa própria, não muito longe da minha, permitindo que as crianças transitassem livremente entre os dois lares. Tornei-me uma presença constante na vida de Miguel e Sofia, não substituindo o pai, mas oferecendo uma versão diferente de figura masculina, mais paciente talvez do que fui com meu próprio filho. Augusto cumpriu sua pena com um comportamento exemplar, participando de programas de reabilitação e, eventualmente, completando um curso superior de direito dentro do sistema prisional. Permitimos que as crianças o visitassem ocasionalmente, sempre acompanhadas e preparadas para o que encontrariam. Quando Miguel completou 16 anos, perguntou-me algo que vinha claramente ruminando por muito tempo. Vovô, você perdoou meu pai? Estávamos pescando no pequeno lago da Praça das Jabuticabeiras, uma atividade que se tornara nosso ritual de sábado. Perdão é uma jornada, não um destino, respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Estou nessa jornada há anos. Alguns dias parece que cheguei lá, outros parece que mal comecei. Acha que um dia vai conseguir? Observei seu rosto jovem, tão semelhante ao de Augusto na mesma idade, mas com uma sabedoria nos olhos que seu pai nunca teve. Espero que sim, respondi honestamente. Não pelo bem dele, mas pelo meu. Carregar raiva é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Miguel refletiu sobre isso, lançando sua linha novamente na água plácida. Acho que entendo. É como aquele jogo de xadrez que você me ensinou. Às vezes, você precisa sacrificar uma peça para salvar o jogo. Sorri, sentindo uma onda de orgulho. Exatamente. E às vezes, a peça que você precisa sacrificar é seu próprio orgulho, sua própria certeza de estar certo. Quando Augusto foi finalmente liberado, 8 anos após sua condenação, 4 anos reduzidos por bom comportamento, uma nova fase começou. Ele estabeleceu-se em uma cidade vizinha, respeitando as restrições judiciais que o impediam de morar no mesmo município que eu. Cecília permitiu visitas supervisionadas com as crianças, agora adolescentes capazes de estabelecer seus próprios limites. Nossa própria relação permaneceu distante, mas civil. Encontrávamos-nos ocasionalmente em eventos importantes das crianças. Formaturas, competições, apresentações escolares, mantendo uma distância respeitosa um do outro. Os olhares curiosos e cochichos diminuíram com o tempo, à medida que nossa história em comum foi substituída por novos escândalos e tragédias locais. Em uma dessas ocasiões, a formatura do ensino médio de Miguel, nos encontramos brevemente na recepção após a cerimônia. Ele se parece com você, comentou Augusto, observando o neto, agora homem, recebendo congratulações dos amigos. Tem sua determinação, sua inteligência e tem sua criatividade, respondi, surpreendendo a nós dois com o comentário generoso. E seu sorriso. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando o jovem que carregava partes de nós dois, sem os ressentimentos que nos separavam. Fizemos um bom trabalho com ele, disse Augusto finalmente. Você mais do que eu, obviamente, mas ele é um bom rapaz. Sim, concordei. Ele é. Aquele breve momento de concordância, de reconhecimento mútuo, foi talvez o mais próximo que chegamos de uma reconciliação. Não uma apagando o passado ou fingindo que o horror nunca aconteceu, mas uma aceitação silenciosa de que, apesar de tudo, ainda compartilhávamos algo que ninguém poderia tirar de nós: o amor por aquelas crianças.
Hoje, aos 78 anos, sentado no banco da Praça das Jabuticabeiras, onde costumo encontrar Bernardo e Aparecida nas tardes de domingo, olho para trás e vejo uma vida marcada por uma traição impensável, mas também por uma resiliência que não sabia possuir. Vejo erros, certamente, tanto os de Augusto quanto os meus próprios. Vejo dor que nunca cicatrizará completamente. Mas também vejo Sofia, agora formada em medicina, seguindo os passos do doutor Mendes, que tanto a impressionou naqueles dias tumultuados. Vejo Miguel, professor de história, como a mãe, com o mesmo brilho nos olhos quando fala sobre passado e futuro. Vejo Cecília, uma amiga inesperada que se tornou quase uma filha para mim nos anos que compartilhamos. E sim, vejo Augusto, não como o monstro dos tabloides, nem como o filho idealizado das minhas memórias mais antigas, mas como um homem complexo que fez escolhas terríveis e vive com suas consequências. Um homem que perdeu quase tudo, mas que lentamente reconstrói fragmentos de dignidade. Aquele telefonema sobre chocolates mudou nossas vidas para sempre, mas não definiu completamente quem somos, nem limitou quem poderíamos nos tornar. Essa é talvez a lição mais importante que aprendi. Mesmo nas maiores traições, há espaço para crescimento. Mesmo nas feridas mais profundas, há a possibilidade de cura. Não completa, não perfeita, mas suficiente para seguir adiante. E seguir adiante foi o que fizemos, um dia de cada vez, um passo de cada vez, reconstruindo não o que tínhamos antes, mas algo novo a partir dos escombros. Algo imperfeito, marcado por cicatrizes, mas genuinamente nosso. Olhando para trás agora, enquanto o sol se põe sobre a Praça das Jabuticabeiras, percebo como uma única ligação telefônica pode mudar o curso de toda uma vida. Quando meu filho me ligou naquela tarde, perguntando se eu havia gostado dos chocolates, jamais poderia imaginar o abismo que se abriria diante de nós. Um simples telefonema revelou uma traição impensável, desencadeando uma série de eventos que transformaria nossa família para sempre. Minha história não é fácil de contar. É uma história sobre confiança quebrada nas suas raízes mais profundas. Sobre como podemos viver ao lado de alguém por décadas e ainda assim não enxergar a escuridão que cresce dentro dele. Sobre como a ganância, o desespero e o ressentimento podem corroer até mesmo os laços que acreditamos serem indestrutíveis. Quando descobri que meu próprio filho havia planejado metodicamente minha morte, algo morreu dentro de mim. O investigador que fui por tantos anos conseguiu armar o plano perfeito para desmascarar Augusto, mas o pai em mim ainda se recusa a acreditar completamente no que aconteceu. Como pode um menino que ensinei a andar, a quem sequei as lágrimas, a quem dediquei minha vida, transformar-se em meu potencial assassino? Essa pergunta ainda me assombra nas noites mais solitárias. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo depois das visitas à prisão, das conversas dolorosas, das pequenas reconciliações, ainda me pego procurando sinais que deixei passar. Momentos em que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos. Palavras que poderia ter dito, atenção que poderia ter dado. A culpa é uma companheira persistente para pais que veem seus filhos se perderem, mesmo quando a razão nos diz que não poderíamos ter previsto ou evitado suas escolhas. Durante muito tempo, carreguei essa culpa como uma pedra amarrada ao pescoço, arrastando-me para o fundo de um oceano de arrependimentos. Foi apenas com o tempo, com a ajuda de Bernardo e Aparecida, com a presença constante de Cecília e das crianças, que aprendi a soltar esse peso. Não completamente, mas o suficiente para respirar novamente. Miguel e Sofia foram minha salvação. Quando olho para eles, vejo não apenas fragmentos do homem que Augusto poderia ter sido, mas principalmente o futuro que ainda é possível construir. Eles cresceram sob a sombra de uma tragédia familiar, mas recusaram-se a serem definidos por ela. Miguel, com sua paixão por história e seu talento para o xadrez,
Ensinou-me que cada movimento tem consequências, mas também que sempre há um próximo lance a ser feito. Sofia, com sua compaixão natural e sua determinação em curar outros, mostrou-me que mesmo as feridas mais profundas podem cicatrizar com o cuidado adequado. Talvez o mais surpreendente tenha sido minha relação com Cecília, de uma nora distante com quem trocava apenas formalidades em jantares de domingo. Ela se tornou uma parceira, uma aliada, quase uma filha. Juntos, formamos uma família diferente da que imaginávamos, mas não menos verdadeira. Nosso vínculo, forjado nas chamas da adversidade, provou-se mais forte do que qualquer laço de sangue comprometido pela traição. Quanto a Augusto, nosso relacionamento permanece complexo. Não há finais felizes perfeitos após tamanha ruptura. Não posso dizer que o perdoei completamente, nem que jamais o farei. Mas aprendi a viver com a contradição de amar alguém cujas ações são imperdoáveis, de sentir saudades do filho que conheci, enquanto aceito a realidade do homem que ele se tornou. Nos anos que se passaram desde aquela terrível ligação sobre chocolates, reconstruímos nossas vidas tijolo por tijolo, não tentando recriar o que foi destruído, mas construindo algo novo sobre as fundações que restaram. Uma família remendada, marcada por cicatrizes visíveis, mas ainda assim uma família. Quando as pessoas me perguntam como sobrevivi a tamanha traição, respondo que não tive escolha. A vida não para que possamos nos recuperar de suas tempestades mais violentas. As crianças precisavam de estabilidade, de segurança, de um avô presente. Cecília precisava de apoio para recomeçar. E eu precisava de um propósito maior do que minha própria dor. A verdade que descobri nessa jornada é que a resiliência não é uma qualidade com a qual nascemos, mas uma habilidade que desenvolvemos quando todas as alternativas são piores do que seguir em frente. Cada manhã que me levantei, cada café que preparei, cada história que contei para Miguel e Sofia antes de dormir foi um ato de resistência contra o desespero que ameaçava me consumir. Hoje, aos 78 anos, olho para minha vida com uma clareza que só a idade pode trazer. Vejo os erros, as oportunidades perdidas, os momentos em que falhei como pai. Mas também vejo a força que não sabia possuir, a capacidade de amar mesmo quando ferido, a determinação de proteger o que resta quando o pior já aconteceu. Se há uma lição a ser tirada da minha história, talvez seja esta. Não são nossas tragédias que nos definem, mas como respondemos a elas. Não é a ausência de traição que prova nosso caráter, mas como reconstruímos depois de sermos traídos. Não é a perfeição familiar que importa, mas a honestidade com que enfrentamos suas imperfeições. Compartilho essa história não para inspirar pena ou fascínio mórbido, mas na esperança de que possa ajudar outros que enfrentam suas próprias traições, suas próprias perdas, seus próprios abismos familiares, para que saibam que não estão sozinhos nessa dor, que é possível, mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, encontrar um caminho adiante. E vocês que me acompanharam até aqui, provavelmente têm suas próprias histórias, seus próprios telefonemas que mudaram tudo, seus próprios momentos de traição ou perda. Gostaria muito de conhecê-las. O canal Meu Avô Falou existe exatamente para isso, para compartilharmos experiências que possam iluminar o caminho de outros que atravessam noites escuras. Por isso, peço que deixem nos comentários suas impressões, suas próprias histórias, suas perguntas. Este espaço é nosso, construído com cada relato compartilhado, cada interação genuína. Se esta história tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal para acompanhar outros relatos semelhantes. Histórias reais de pessoas reais, com todas as complexidades, dores e belezas que isso implica. Deu muito trabalho produzir este vídeo. Cada palavra aqui compartilhada foi arrancada de lugares profundos, memórias que muitas vezes preferiria esquecer. Mas acredito no poder terapêutico das histórias,
não apenas para quem as ouve, mas principalmente para quem as conta. Por isso, seu apoio através de likes e comentários significa mais do que imagina. É a confirmação de que esta dor, transformada em narrativa, não foi em vão. Se puder, também considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam a manter este projeto no ar. Com sua contribuição, posso continuar trazendo histórias como esta diariamente, alcançando mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas em suas lutas. Cada centavo contribui para equipamentos melhores, mais tempo dedicado à produção e, consequentemente, conteúdo de maior qualidade para todos vocês. Enquanto o sol termina de se pôr na Praça das Jabuticabeiras, encerro este relato com uma certeza que levei décadas para conquistar. Mesmo nas traições mais profundas, mesmo nas dores mais agudas, existe a possibilidade de recomeço. Não um recomeço que apaga o passado, mas um que o incorpora, que aprende com ele, que o transforma em sabedoria para os dias que ainda virão. E, no fim, talvez seja isso que importa. Nossa capacidade de transformar até mesmo nossas maiores tragédias em algo que possa iluminar o caminho de outro. Se esta história ajudar uma única pessoa a encontrar força para enfrentar sua própria traição familiar, terá valido cada palavra dolorosa. Até o próximo relato, aqui no Meu Avô Falou. Não se esqueçam de navegar pelo canal e assistir outras histórias igualmente impactantes. E lembrem-se, as cicatrizes que carregamos são também mapas dos territórios que sobrevivemos.